Hoje eu quero mostrar para você como usar tipos parametrizados e como isso pode te ajudar a fugir de algumas alocações. Nas últimas aulas a gente conversou sobre... nas últimas aulas a gente está conversando bastante sobre objetos, coisas do tipo, métodos, né? E hoje a gente vai falar sobre tipos parametrizados. Eu tenho um exemplo aqui que fica bem fácil da gente ver porque essa parametrização pode ser importante quando você está criando o seu objeto. Então, olha para esse exemplo aqui, ignora o Homelander tomando leite no fundo. E aqui eu defino uma matriz. Tá? Uma matriz, definitivamente é uma matriz 2x2. Eu crio um tipo dentro de um módulo, certo? Essa matriz é uma matriz de números inteiros e eles são alocáveis, certo? É uma matriz que eu vou chamar de M. No programa principal, se você importar esse tipo, você vai declarar type, nome da matriz, o tipo dela, e você dá um nome para ela. Bom, como que eu vou proceder agora? Bom, você vai ter que alocar de fato, tá? Porque ela é alocável. Então você tem que pegar M2D, puxar o M e alocar com o tamanho que você quer, digamos 5x5. E você pode printar agora o M. Bom, vamos dar um valor, né, mais fácil. Então M2D % M, digamos uma matriz de 0. E você vem aqui e printa o nosso amigo M, tá? Pronto. Opa, salvei. Tá aí. Um monte de 0, bababá. Ok. Eu consigo pular esse processo aqui, ó. De vir alocar o meu objeto. Botar, ele é uma matriz 5x5. Ele é uma matriz... Então, se eu tivesse 3, 4 matrizes desse tipo interagindo entre elas, eu teria que alocar uma por uma. E eu teria até que desalocar elas, por que não, né? Mas você pode chegar aqui e desalocar M2D%M, tá? Show! O meu ponto aqui agora é o seguinte, com tipos parametrizados você consegue informar de antemão qual que é o tamanho dessa matriz, por exemplo. Qual que são as dimensões dela. E aliás, você ainda pode mexer na precisão do tipo da matriz. Eu mostro para você como você vai fazer isso agora. Vou reaproveitar esse código agora e vou mostrar para você como que você cria. Deixa eu comentar tudo que está aqui. GC, certo? Então vamos usar essa própria matriz que a gente criou, que é alocável, para gerar o nosso tipo parametrizado. Você começa dando um nome, você escreve tipo, você dá um nome, e você coloca os parâmetros à direita do nome, como se fosse uma função. Tá? Então aqui eu vou colocar K, L1 e L2. Já digo por quê, mas esses são os parâmetros que eu vou passar para o meu tipo. Usando esses parâmetros, você pode indicar agora qual é a precisão do seu número. Você pode sumir com esse alocável e passar L1 e L2, por exemplo, como tamanho da sua matriz. Olha como o seu programa fica mais simples. Então, mas tem um porém, tá? Fortran nunca é tão simples assim, certo? Sempre tem alguma coisa escondida. A questão é, você precisa indicar o que é K, L1 e L2. Então você tem que vir aqui e definir K, L1 e L2. K, L1 e L2. É isso? Tá? Vai funcionar agora? Não. Os parâmetros de objetos alocáveis possuem são de dois tipos e eles têm as seguintes anotações, porque você tem que indicar, tá? Eles têm que ser do tipo kind ou da anotação len. O que isso significa? O objeto do tipo kind e objeto do tipo len, essas anotações vão dizer para o teu compilador que, ok, eu tenho objetos, eu tenho números, esses números de fato agora podem ser parâmetros dos meus objetos e necessariamente o que você está dizendo aqui é, cara, eu tenho o valor K, o valor L1 e L2 e eles podem ser determinados tanto em tempo de compilação, né, ou em runtime, que é o que você precisa de fato. Então, agora sim, o exemplo está quase pronto. Então, entenda a ordem das coisas aqui. Você define normal o que você quer, você pode ter mais campos aqui dentro, tá? Assim que você definiu, você pode passar um parâmetro para precisão e parâmetros para tamanho. Ou só o parâmetro de precisão, ou só os parâmetros de tamanho, tá? Nesse caso aqui eu estou te dando um exemplo mais completo que dá para fazer. Nós estamos criando uma matriz M aqui dentro, que
que tem tamanho L1 e L2, de fato é uma matriz 2D, né? Mas é o que a gente quer, certo? Agora vamos importar, bom, no caso ela já está importada, e vamos usar ela. Se eu chegar e tentar compilar, vai dar erro. Por quê? Porque eu preciso indicar, olha aqui nessa linha, quando eu estou definindo uma matriz, no escopo do meu programa, eu preciso indicar os parâmetros que eu estou usando. Então pode ser um K em 4 e vai ser uma matriz 2x2. Então olha a estrutura agora. Então o meu tipo agora não é T underline matriz 2D, é T underline matriz 2D, abre aí os parênteses 4, 2, 2. Isso indica que isso é uma matriz 2D de tipo de K em 4 e tamanho 2x2. Se eu chegar aqui e printar minha matriz, que foi o que a gente fez nessa linha, deixa eu copiar ela e colocar ela aqui, vai funcionar. Eu tenho uma matriz 2x2 aqui, né? Tem 4 zeros. Claro, eu não inicializei ela nem nada, né? Então, tem 2D %m igual a 1. Vai funcionar também. Então, você viu como é simples, né? Eu recomendo, sempre que você criar objetos parametrizados, você dê um valor inicial para eles. Então, por exemplo, K vai ser 4 e len... Eu não sei se eu falei sobre kind, tipo, sobre precisões de objetos, tá? É bem provável que eu fale no próximo vídeo, então, se eu não falei, mas assim, é bem simples de mexer também, tá? Então vamos dizer que eu quero por default uma matriz 2x2. Então 2x2 é o mínimo que me interessa. Significa que agora eu posso criar tanto a matriz assim. Só que como por default eu já coloquei 4, 2 e 2, eu posso omitir essa anotação de K, L1 e L2. Olha que legal. Funcionou, tá vendo? Claro, eu posso vir aqui e mudar. Precisão 8, 4x4. E aí um monte de 1. É bem simples, não tem nada demais. Mas saiba que então você pode criar objetos alocáveis. Aliás, fugir de alocações usando objetos parametrizados. Mas lembra, os objetos parametrizados possuem parâmetros que precisam ser conhecidos. Eles podem ser definidos a priori, certo? Mas eles precisam carregar essas anotações, kind e len. Você vai usar len para tamanho do seu vetor, da sua matriz, e kind para precisão do seu tipo. Aqui a gente colocou inteiro, a gente pode voltar aqui, por exemplo, real, nada impede. E aqui vamos botar 1.0, só para você ver. Então uma matriz aí gigantesca do tipo 8, né? Que a precisão 8 é bem grande. Você pode vir aqui e colocar 4. Vai diminuindo. Eu acho que não tem 2. Não faz sentido ter 2. Beleza. Então 4 é a menor possível. 4 é o default, né? Você pode fazer talvez 16. Que é exagerado, certo? Eu vou falar depois disso, mas olha só, tem um módulo que se chama ISO Fortran Env, e dentro desse módulo está definido vários tipos. Então aqui você tem, por exemplo, o Real 64, que é o nosso amigo 16, Real 32, que é o 4, que é o default, né? Então isso aqui está tudo definido dentro desse módulo. Eu vou falar isso mais tarde para você. Também tem números inteiros, então tem o int 32, int 30, né? Deixa eu só botar inteiro de novo, para não dar problema. Deixa eu mostrar aqui, integer, k. Então você tem o int 32, o int 8, então, e aí vai. Tá? Dentro desse módulo tá todas essas as precisões definidas para você bonitinho, né? Muito simples, nada demais. Outra coisa que eu quase esqueci é de como que você inicializa esse cara, né? Usando o construtor. Faltou falar disso. Então você coloca o matrix 2D, por exemplo, e ele é igual a t%
matrix 2D, daí você coloca os parâmetros, né? int 8, vou fazer 2 por 2, 2, 2, então vai ser uma matriz 2 por 2. E aí aqui você vai colocar só uma matriz 2 por 2, né? Então você tem que fazer um reshape, daí você vai passar uma matriz, digamos, de 1, pode ser de 1? Pode ser de 1, né? 1, 2, 3, 4, bom, pode ser 1, 2, 3, 4. Aí você passa o shape, que é 2 por 2, e aí você vai ter uma matriz 2 por 2 agora, né? Então essa é uma forma de você inicializar os seus objetos usando um construtor. Se você vier aqui printar, matriz 2D, e aí o que ele mostra para você? Ó? Você tem a tua matriz aqui no final, 1, 2, 3 e 4, foi o que eu passei, eu criei uma matriz 2 por 2 usando o construtor. E os 3 primeiros parâmetros é de fato a precisão e o rank, né? 2 por 2, né? Que aí são esses dois números aqui. Então eu tenho int 8, 2 e 2, está aqui. Ó. 1, 2 e 2, porque int 8 igual a 1. E depois 1, 2, 3, 4, que é uma matriz 2 por 2. Né? Então essa é uma forma de você inicializar a sua matriz, caso você queira inicializar usando um construtor, tá vendo? Se você tirar esse int 2 e 2 e só passar a matriz, não vai funcionar. Que ele vai perguntar quem que é esse cara. Não tem componente M, não tem componente, né? Então o que você faz é de fato passar um por um aqui, que nem estava antes. Então int 8, chato, né? Eu sei, chato pra caralho. Mas e aí vai funcionar, tá entendendo? Então você tem que ser bem explícito quando você vai criar um construtor, ok? Se você está usando uma que é default, então ela é do tipo default, como é que é o tipo default que a gente criou? Vai ser 2 por 2, né? 4. Então você vai ver que o construtor não funciona. Aqui a gente está criando 2 por 2. Tem que ser 2 por 2 e aqui tem que ser 4. É o que ele espera que seja. Ué. E aí funciona, tá vendo? Não tem jeito. Se você usar esse construtor e só usar o que a matriz, não funciona, tá? Você tem que ser bem explícito o que você está fazendo. Vamos aproveitar que essa aula está curta, eu quero mostrar duas coisas para vocês. O primeiro é o seguinte, eu posso mudar o nome dos meus objetos. E eu posso mostrar como fazer isso. Se você quer dar, tipo, por exemplo, um alias para algum objeto que você criou, então, digamos assim, eu tenho m2d%m. Nomezinho bosta, certo? Então, você pode vir aqui e dar um outro nome para ele. Você vai usar a função associate. Você vai dar um novo nome. Vamos chamar de m, por exemplo. E vamos apontar m para m2d%m. E aí, claro, você tem que terminar o associate. Deixa eu deletar isso aqui, colocar aqui dentro. Dentro desse bloco associate, o que está acontecendo é que agora m2d%m se chama m. Então, isso aqui vai funcionar com tranquilidade. Entendeu? Isso pode ser muito útil. Muito útil mesmo. Quando você está trabalhando, por exemplo, com... Você importa um módulo de alguém, não sei, ou você está criando... Você quer ser bem explícito com as coisas que você está criando, né? Então a gente poderia ter chamado esse cara aqui de matriz matrix 2D, né? E então você teria que vir aqui e escrever matrix 2D, e aí você vai fazer conta com esse cara. E aí você vai ficar pendurando coisa uma em cima da outra, sabe? E aí vai ficar grande. Então você vem aqui e associa, você dá um nome, tá? Você ainda pode fazer umas continhas aqui dentro se você achar razoável. Já mostro como é que você faz isso, mas olha só, tipo, você, no fundo o que você está fazendo é só tá criando tipo um apelido para a tua variável. Isso pode ser útil. Outro exemplo legal que pode ser útil é quando você tem... Dentro do seu tipo, você tem outro tipo. Então, você vai começar a pendurar porcento dentro de porcento. Então, tá aqui, né? Então, você tem uma matriz. Dentro da matriz 2D, você tem o objeto M. Dentro do objeto M, digamos que M seja um outro objeto, você teria, sei lá, data. E você vai começando a pendurar coisas, e o nome vai crescendo, esse cara pode ser um vetor. E aí você vai pendurando. Ok, o associate pode ser muito útil nessas horas, porque geralmente você vai fazer algumas continhas com esse cara. E aí, para suas contas não ficarem tão feias, né? Você pode ter, por exemplo, label no teu bloco, tá? Então, vamos chamar aqui de A1. Outra coisa que você pode fazer, por exemplo, é que aqui dentro, o M existe, tá? Se eu chegar aqui e tentar printar
aqui fora M, dá erro, ele não sabe quem que é. Mas ele sabe de fato quem que é matrix %M, que é uma matriz de 1. Ok? Então ele salva o resultado. Eu falei que M era igual a 1, e aqui fora ele continua fazendo matrix 2D %M igual a 1. Ok? Então ele salvou que M era igual a 1. Você pode ter um bloco dentro de... Você pode ter várias associações, por exemplo. Então, olha só. Você tem esse associate aqui, né? Pode criar um outro associate. Associate. Você pode criar uma variável Z, por exemplo, que vai ser 2 vezes M. Então você pode fazer continha aqui. Você pode fazer, por exemplo, ZY. Você pode criar mais de uma variável. E esse cara aqui vai ser 3 vezes M. E aí você termina and associate. E aí coloca A2. Ok? Então tá aqui dentro. Se você chegar aqui dentro e tentar printar... Eu tô aqui dentro do A2, né? Então dentro do A2 agora eu tenho duas variáveis que se chamam Z e Y. Se eu tentar printar, por exemplo, Z mais Y, o que vai dar? Para pensar. M é uma matriz 4x4. Né? Matriz 2D %M agora se chama M. E M é uma matriz 4x4 que é igual a 1. E eu estou falando que Z é igual a 2 vezes M. Portanto, Z é uma matriz 4x4, que é 2 vezes a matriz M. Logo, é uma matriz de 2, 4x4. E a mesma coisa para Y. Y é 3 vezes M, portanto, é uma matriz 3. Uma matriz de 3, vários 3 ali, 13, e aí tá lá, e ela é 4x4 também. Ok? Então, se eu printar Z mais Y, é 3 mais 2, que é 5. Então, é uma matriz 4x4 cheia de 5. Então, tá aqui a nossa matriz 4x4 cheia de 5. Certo? Isso indica pra gente que você pode, de fato, criar variáveis usando o associate, mas é claro que assim que o escopo do associate acabar, quando bater nesse A2 aqui, Z e Y morrem. Eles não são visíveis no seu programa, certo? Então essa é uma forma de você criar escopos dentro do seu programa principal, criar variáveis e dar nomes para elas, assim, tipo nickname, sem de fato você precisar declarar elas. Mas elas ficam vivas apenas dentro do escopo. Se você tiver olha só, se eu tiver um inteiro chamado Z aqui, por exemplo, ele foi igual a 1, e aí você vem aqui e printa o Z. Printa o Z aqui, no início do bloco, e lá no final do bloco. Você vê que não tem problema. Ele começa valendo 1, termina valendo 1. O que ele faz aqui, ele sobrescreve o Z no sentido de que ele não está usando esse Z. Ele usa o Z definido dentro do bloco. Então você pode redefinir o nome das variáveis, né? Então aqui dentro desse bloco ele não usa a variável global Z igual a 1. Ele usa a variável Z igual a 2 vezes M. Então você não vai ter essa mudança. Você não consegue alterar essa variável Z. Então você não precisa se preocupar de perder o valor dos seus nomes, os valores iniciais das suas variáveis, porque você colocou elas dentro do associate, certo? Com alias aqui da vida, né? Acho que ficou bem confuso o que eu falei. Bom, o problema é seu. Outra forma que você tem de criar blocos, e aqui é bacana, porque de fato você cria um escopo, usando... Deixa eu criar um label. Tá? Você usa o statement block. Tá? Então você começa e termina o bloco. Você coloca end block e termina aqui ele com um BO. Ok. Então aqui eu criei um bloco. Dentro do meu bloco eu posso definir outras variáveis. Posso definir objetos dentro do bloco. Então essa é uma forma de você fugir da declaração aqui de cima, né? Você não precisa ficar no topo do teu escopo, do teu programa principal para definir uma variável mais. Se você tem um bloco, você define as coisas aqui dentro. Então, integer z igual a 10, por exemplo. E aí, z igual a 10. Não usei. Aí eu vou lá, vou printar o z. Vai ter um 10 perdido aqui dentro. Certo? E se eu printar z aqui fora, ele volta valendo 1. Mesma coisa, né? Você não sobrescreve as suas variáveis dentro do bloco. O valor final delas é o valor do programa principal, né? O valor do escopo externo. Então, mesmo que se eu chegar aqui e printar, se eu fizer z igual a z mais z, ele vai printar 20 agora, mas ele não altera o valor
da variável z do programa principal, que é o meu escopo maior, certo? Então essa é uma outra forma de você criar blocos. Tem algumas regras aqui. Deixa eu ver se eu lembro. Não pode criar funções. Então contains aqui dentro, tipo, vai dar erro. O que você pode fazer aqui é criar variáveis. Só isso. Criar variáveis e interagir essas variáveis que você cria dentro do bloco com as variáveis de fora. Então, por exemplo, se eu criar aqui um x é um inteiro, e aí eu escrevo, por exemplo, dentro do meu bloco x igual a z, x vale z. Ou seja, ele vai printar 20 e 1. 1 e 20 no caso, aqui fora, tá vendo? Então você pode criar um bloco, criar uma variável temporária, mexer nessa variável temporária e usar essa variável temporária para inicializar uma variável do teu escopo superior. Isso pode ser útil também. Você pode brincar com isso aqui, é bem interessante. Você pode fazer bloco dentro de bloco, nada impede. Tá? Então, por hoje chega, acho que é isso. Já falei demais. Tem uns bugzinhos bem bacanas por causa do compilador da GNU, mas eu falo isso em outro vídeo. Basicamente, quando você cria dentro de objetos, esses objetos aqui parametrizados, né? Se você tivesse um outro campo aqui que fosse um outro objeto, você não consegue inicializar ele direito. Não com o GCC, não com o compilador da GNU, porque ele não implementou isso. Mas se você usar o iFort, por exemplo... Tá, deixa eu te mostrar isso antes do vídeo acabar. Senão vai ficar muito, né? Deixa eu colocar aqui rapidinho. Aqui vem a aula 34 que eu errei o nome, tá? Então olha só. Quando você inicia... Eu tenho um tipo parametrizado, pessoa, tá vendo? Ele tem um K e um L como parâmetro. É basicamente porque eu quero iniciar... Eu quero dizer qual que é o tipo da variável age dentro da pessoa. E o L é para quê? Ah, sim, para os possíveis telefones dessa pessoa. Então eu tenho um array com os possíveis telefones. Então você quer criar essa pessoa, então a pessoa tem um aniversário. Então aqui dentro dela tem um tipo birthday, né? Birthday, b-day, que tem inteiros, o dia, o mês, o ano. Tá? Tem o nome, ela tem várias coisas. Tá? E aqui você vem inicializar. Então eu crio uma lista que carregam duas pessoas. E aqui eu criei o Pedro e o Bino, por exemplo. Tá? Então o Pedro aqui tem 62 anos, ele tem um aniversário no dia 4/12 de 59 e ele tem 2 telefones associados. Se você tentar compilar esse cara, dá errado. Tá? Dá errado, não sei lá Deus por quê. Né? Porque eu já criei, o tipo birthday deveria funcionar aqui dentro. Né? Então tipo, isso é um bug do compilador que eu descobri agora de manhã. Eu não sabia que tinha. Ele fala que não tem initializer para o tipo birthday, o que é uma mentira. Que tá aqui, ó, t-birthday, tipo birthday, tá aqui certinho, bonitinho, números inteiros, papapá. E não, ele não tá reconhecendo. Isso é um bug do compilador da GCC, da GNU. Tanto que, se eu vier aqui, por exemplo, e tentar compilar com iFort, que é o outro compilador, já compilou, ./.out, e ele funciona. Tá vendo? Mas, se eu usar o GFortran nessa aula 34 aqui, que eu chamo de 34, ele compila e dá vários erros, né? Então, depois eu gravo um vídeo de como que você instala o iFort, mas é bem simples também, é só você entrar no site lá você procura por Intel Toolkits, alguma coisa assim, e faz o download. E é bem simples também. Tem vários vídeos legais dos caras falando em espanhol como é que faz isso. Mas talvez eu grave. Então ele funciona direitinho com o compilador da Intel. Então qual que era o problema mesmo, caso você tenha esquecido? É declarar um tipo com parâmetro, um tipo parametrizado que carrega um tipo. Isso aqui é problemático para o compilador da Intel. Então a gente viu ali... Bom, por hoje chega. Vamos voltar para aquela aula lá. Então a gente viu aqui como que cria um objeto parametrizado, como que ele pode ser útil na hora de você dar uma precisão para os campos do seu objeto ou tamanhos de vetores, né? Aqui eu usei uma matriz como exemplo, mas você pode usar outras coisas também. Você pode inicializar ele, o que eu recomendo bastante, que isso facilita a inicialização. A gente viu como inicializa.
não tem nada demais. Se você fosse inicializar ele usando um construtor também é do mesmo jeito. A gente viu o associate e o bloco, tá? O bloco e bloco, o bloco, que é para você criar escopos no seu programa e dar nicknames e criar variáveis e tal. Bem simples, bem útil. A gente se vê na próxima aula. Um abraço.